Muito bom dia, ouvintes da Mundial FM. Aqui é o Dr. Aníbal Nogueira e estamos começando mais um Simple Talk, uma conversa simples sobre saúde. Esse é o programa de todos os sábados de manhã aqui da Mundial FM, que é um programa que vem através da Oncoclínicas Instituto de Oncologia de Juí, Oncosite Pesquisas Clínicas e Oncocell Genômica, sempre trazendo temas relevantes em saúde ou em outras áreas também ligadas à saúde. A gente tenta trazer sempre essa conversa simples para que todos possam entender e participar. Este programa ele está ao vivo aqui nas ondas do rádio na Mundial FM para toda a região, mais de 80 municípios cobertos pela Mundial FM, e ao vivo também para todo o Brasil e para todo o mundo através das nossas redes sociais, já agora ao vivo no YouTube da Mundial FM, também no site da Mundial FM. E a partir de segunda-feira, nós temos o programa Simple Talk já editado nas redes sociais do Instituto de Oncologia de Juí, @ioi.med, ou lá no canal do YouTube ou do Spotify do Instituto de Oncologia de Juí. Você vai lá, Instituto de Oncologia de Ijuí, no YouTube. Tem mais de 30 programas para você ver e rever com temas muito relevantes em saúde. Hoje, um tema muito interessante, dando continuidade a outras entrevistas que tivemos aqui com o Dr. Victor Guimarães, que é médico oncologista, que esteve aqui e que passou um ano em Ijuí fazendo sua especialização em pesquisa clínica. O pessoal da universidade participou muito aquela vez, todo mundo que está aí, os alunos de medicina, os alunos de outras áreas que são interessados em pesquisa e informação médica, e para todo o demais público também, para entender um pouco mais sobre o que é a formação tão linda e vasta em oncologia. Quero dizer a vocês também que o programa aqui é interativo. Para quem quiser nos mandar perguntas, pode participar pelo Instagram da rádio, pelo Instagram do Instituto de Oncologia de Juí, ou também pelo WhatsApp aqui da Mundial FM no 3332 9922. 3332 9922. Estamos aqui então recebendo muito gratos a doutora Virgínia dos Santos Silva Neta, baiana, de Barreiras. De Barreiras. Bom dia, Virgínia. Bom dia, doutor Aníbal. É um prazer estar aqui hoje com o senhor, com sua audiência, para a gente falar um pouquinho sobre os caminhos que me trouxeram até aqui. Muito bem, Virgínia. Da outra vez que nós recebemos aqui o Dr. Victor mineiro, com toda a sua formação em Minas Gerais, e que os seus caminhos o trouxeram a Ijuí, mostrando também essa relevância de Ijuí em todo o Brasil. Um pouquinho de você aí, da sua formação, de onde você veio. Pronto. Eu sou baiana, né? Nasci em Barreiras, que é uma cidade na divisa com o estado de Goiás, mas é Bahia. E aos 15 anos eu fui para Salvador. Barreiras, que é uma fronteira agrícola. É uma fronteira agrícola, então muitos tem gaúchos. Uma peculiaridade de que a gente tem uma população gaúcha e, para ser justo, também muitos paranaenses, né? Então, durante toda a minha infância e adolescência, eu sempre estive cercada de gaúchos, né? Porque era a minha vizinhança, meus amigos, meus colegas de escola, porque realmente é uma população importante na minha cidade natal. Eles levaram a agricultura de alto nível para aquela região. Então, desde criança, as amigas da minha mãe, a gente é sempre cercado de gaúchos. Os gaúchos levando onde tem fronteira agrícola, tem um gaúcho com muita coragem. Com muita coragem, muito trabalho. Trabalho para desbravar a região. Né? Exatamente. E graças a Deus tem tido bastante sucesso lá na nossa região. De conhecer alguém de Juí na tua infância e adolescência ou não? Na minha infância e adolescência e Juí não, porém, agora que eu tô aqui, minha mãe comenta com as amigas dela, né, gaúchas, e aí o pessoal que tá lá fala, não, sim, e Juí fica, aí sempre tem alguma cidade perto que eles comentam, o pessoal que é de Erechim fala, não, lá perto da gente, Frederico Westphalen, né, então... Eu não conheci antes, mas agora que eu tô aqui, minha mãe pergunta, vocês conhecem Juí? E aí o pessoal de lá fala, conhecemos, sim. Muito bem. Que bom, né, isso, né? Eu não sou gaúcho também, eu sou de Dourados, eu tinha muitos amigos de Juí.
E eu sempre tive uma imagem fantasiosa de Juí quando criança, porque quando eu era criança, Dourados era uma cidade que começava a se desenvolver. Hoje é uma grande cidade, com muitas universidades. E os meus amigos de Juí, eu tenho assim, os meus melhores amigos, o Gileander Marques, que é meu amigo desde os 3 anos de idade, que é da família Marques daqui de Juí. Meu irmão é casado com uma Croce, da família Croce daqui de Juí também. Então os dois, meu pai fala que os 2 filhos casaram com gaúchas, né? De Juí. De Juí. Então em Juí no mundo todo. E a minha imagem que eu tinha de Juí, que era uma cidade muito boa, muito joia, porque Dourados tinha poucas coisas. O melhor supermercado que nós tínhamos era o supermercado da Cotre Juí. A professora Lori Gressler era formada pela Unijuí. A professora Lori Gressler, que está lá, se estiverem nos ouvindo, um abraço para toda a família Gressler. A professora Lori foi reitora da universidade, foi diretora de vários cursos, é uma pessoa muito respeitada e formada pela Unijuí. E minha cidade não tinha nada muito industrial, não tinha... Meu pai comprava maquinários, meu pai é agricultor da Imasa, né? Então nunca imaginei que eu viria morar aqui, que seria tão feliz aqui, que já estou há 22 anos em Juí, e que me adaptaria tão bem e que me sentiria mais juiense hoje do que sul-mato-grossense, né? E tu, nessa tua trajetória, tu tá chegando cada vez mais perto aqui do Rio Grande do Sul. Pois né? Quando eu era criança, eu nunca imaginei que com tantos gaúchos que eu conhecia, um dia seria eu na terra deles, né? Certo. Já que eram eles na minha terra. Mas aí, então, aos 15, eu acabei tendo que me mudar para Salvador por conta já da formação em medicina. Tinha manifestado o desejo de fazer medicina e meu pai falou, bom, se você quer fazer medicina, então vamos começar a nos preparar para o vestibular. E aí, por isso, eu fui morar em Salvador aos 16 anos para me preparar. Fez faculdade em Salvador mesmo? Fiz faculdade em Salvador, na Universidade Federal da Bahia. A primeira faculdade de medicina do Brasil. Isso dá muito orgulho pra gente mesmo. É uma faculdade linda, é um ponto turístico, inclusive, em Salvador. Um prédio histórico, né? Belíssimo, que é aberto à visitação. Hoje a faculdade, ela... Até para não prejudicar o prédio histórico, ela só tem aulas especiais naquele prédio, matérias especiais naquele prédio. Até porque a gente não quer que a faculdade desative ali, mas toda a parte do dia a dia a gente acaba fazendo num outro prédio mais moderno, né? Para manter a conservação daquele prédio histórico que é de 1822, com a chegada do rei no Brasil. Dom João VI monta o primeiro curso de medicina lá. Exatamente. Fantástico. E é um prédio lindo. E hoje estamos todos aqui, né? Formação de medicina de qualidade no Brasil, curso aqui em Juí também, né? É de muito orgulho ser dessa faculdade. Faculdade, então, lá na Federal da Bahia. Federal da Bahia. E depois residência... Pronto, aí a residência eu faço nas Obras Sociais Irmanduce. Eu acho que o pessoal talvez conheça a Irmanduce, a primeira santa do Brasil, né? E ela tem uma obra social de vida, né? Que era da época... Esse é o grande milagre de Irmanduce que eu falo, né? Que ela abriu um grande hospital voltado à população pobre em um galinheiro que ficava no convento dela. E esse hospital é 100% SUS, dedicado às populações mais carentes. E por tudo isso, ele é hoje o hospital de escolha para você fazer a clínica médica, que é o pré-requisito para se fazer oncologia clínica. Então, eu fiz minha residência de clínica nas Obras Sociais de Irmanduce, que foi uma das melhores escolhas que eu fiz, foi fazer minha clínica médica lá, porque eu peguei mão de pacientes muito frágeis, muito graves. E, logo em seguida, fui fazer passei 1 ano na Marinha. Na verdade, passei 4 anos na Marinha, mas no intervalo entre clínica e oncologia, eu fui servir a Marinha no Brasil. E depois segui para a residência de oncologia numa grande rede hospitalar. 4 anos de Marinha? 4 anos na Marinha, porque a ideia, a princípio, era eu servir só 1 ano na Marinha. Porque, para quem não sabe, a gente, para quando a gente passa na residência, só existe uma possibilidade de você trancar aquela matrícula. Forças Armadas. Voluntário, né? Então, eu me voluntariei para ir para a Marinha, porque eu já vinha aí de 8 anos seguidos de estudo.
A residência de clínica médica nas obras sociais de Manduci foi extremamente extenuante. E eu tinha passado em segundo lugar em oncologia na Bahia. Falei, ai, mas eu não quero emendar, mas eu não quero também perder essa oportunidade, já que eu estou numa classificação alta. Então eu falei, vou me voluntariar para as Forças Armadas, porque daí eu guardo minha vaga, respiro. Não, então olha bem, gente. Para respirar entre uma formação e a outra, ela foi para as Forças Armadas. Foi pra Marinha, foi lá ser jogada de paraquedas, andar com fuzil, né? Andar com fuzil exatamente. Para quem não sabe, para os estudantes de medicina que estão aí nos acompanhando, né? A gente sempre fala que aqui no Brasil a lei é igual para todos, mas igual para alguns. Nós, médicos, ainda somos convocados para o serviço militar depois que terminamos nosso curso, mesmo aqueles que estão quite com o serviço militar. Então, eu, por exemplo, eu já havia passado com os 18 anos pelo serviço militar e sido dispensado depois. Mesmo esses dispensados são obrigados a se reapresentar. Exatamente. E hoje nem todos vão para o Exército, mas na minha época, na tua, iam para as Forças Armadas todos, porque... Ninguém se voluntariava. Então... você não se voluntariava e estava voluntariado. Era assim, formou num dia, no outro dia tu estava lá se apresentando. Eu sou formado em Cuiabá e a 9ª região militar, ela é muito extensa. E na época, nós só tínhamos 4 cursos de medicina. Nós tínhamos um curso de medicina em Campo Grande, com 50 vagas, um curso de medicina em Cuiabá, um curso de medicina em Brasília e um em Goiânia. Então a convocação é quase certa. Acho que Goiânia tinha 60 vagas, Cuiabá 60, e assim, Brasília 60 vagas, que era 30 e 30, o UNB. Hoje tem, acho que só no Mato Grosso do Sul tem 5 faculdades de medicina. Né? Na época deve ter mais de 500 vagas com 6 anos, né? Então hoje sobra. Mas na época era assim, né? Saiu, vai ser subtenente. Exatamente. E tu terminou, então tu é capitão da reserva? Não, eu sou tenente da reserva, porque eu não fiquei 8 anos, né? Pra eu se virar capitão, eu teria que ter ficado 18 anos, e eu fiquei 4. Inclusive, só por curiosidade, eu até recebi o convite da Marinha ano passado para retornar como capitã de corveta, né? Que já é uma patente de comandante. Por ser oncologista e eles terem essa demanda de oncologista lá dentro, eles me ofereceram retornar já como comandante para assumir o serviço de oncologia da Marinha. E eu não assumi porque eu já estava a caminho de Juí. Caminho de Juí. Vamos lá, tua formação em oncologista, então, que tem uma coisa bem legal aí na tua formação de oncologista. Pronto, na minha formação de oncologia, então, aí eu vou para uma grande rede de hospitais do Brasil, que está presente lá em Salvador. E lá eu trabalho por 3 anos, né? Era uma empresa muito agradável, eu gostava muito de trabalhar. Só que, por conta de questões pessoais que a gente vai conversar, eu tive que me mudar de estado. Mas eu sou convidada a trabalhar no hospital onde eu me formei em oncologia. Com o chefe do serviço. E tu... nessa tua formação, o que te levou a fazer oncologia? Que já tinha na cabeça que você queria fazer oncologia? Isso estava comigo desde mais ou menos o 2º ano de oncologia. Eu assisti uma palestra... 2º ano da faculdade. Da faculdade, obrigada. Por uma pessoa que você conhece, Clarissa Matias, que é do Grupo Oncoclínicas. Sim. Ela fez uma palestra muito importante sobre o cuidado com o paciente nos momentos finais de vida. E me encantou a forma como ela via a medicina. E, posteriormente, eu fiz uma seleção, fui estagiária na clínica dela durante toda a faculdade de medicina. E vi que aquela era a medicina que eu queria fazer. Uma medicina de cuidado. Uma medicina para cuidar de quem precisa. Não ter medo da doença, não ter medo do paciente doente. Estar ao lado dele quando ele mais precisa. Então, essa era a medicina que eu queria fazer. E eu vi que a oncologia era uma especialidade que era focada nisso. E aí, por isso, eu acabei seguindo para oncologia. E é bem a filosofia da doutora Clarissa. A doutora Clarissa Matias, ela é uma das grandes oncologistas desse país, é do Grupo Oncoclínicas, né? Tem uma clínica lá em Salvador, da Oncoclínicas. A Clarissa foi presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, e a Clarissa trouxe todo um toque feminino
a Sociedade Brasileira de Oncologia. E hoje as 3 últimas presidentes foram mulheres. Exatamente. Né, que desenvolveram um trabalho magnífico, um trabalho impecável, um Congresso Brasileiro de Oncologia em Salvador impecável, né? Exato. O congresso que ela produziu lá, né? Então, enquanto presidente. Que bom, né? Que pessoas como a Clarissa acabaram tocando o coração de pessoas como você. E com certeza não fui só eu, várias pessoas, né? E me conta uma coisa, você, antes de chegar, até a gente chegar, como é que ela veio parar aqui em Ijuí, né? Aqui na Oncoclínicas em Ijuí. Harvard, você tem uma parte da tua formação em Harvard que você fez pesquisa clínica lá. Exatamente. Isso foi ano passado, ano de 2024. Eu recebi um convite de uma pesquisadora da Redditor para fazer essa especialização em Harvard. É um curso focado em desenho de protocolos clínicos, né? Uhum. Então, PPCR é uma sigla em inglês que é Princípios e Práticas em Pesquisa Clínica. Uhum. E esse curso dura 1 ano, onde eu tinha uma sala reservada dentro do hospital para assistir remotamente os professores lá em Harvard. Uhum. E eles falavam diretamente comigo. E durante toda a semana eu tinha atividades e reuniões com eles. Tinha que entregar todas essas metas e atividades. Tinham 2 a 3 monitores comigo, monitorando minhas atividades e toda essa avaliação. E no final do ano, um curso de imersão, onde eu passei 1 semana imersa com a equipe de Harvard e todos os demais alunos, justamente fazendo treinamento e atividades. Até o diretor-geral da New England estava lá também nos ensinando escrita científica. Então, foi uma oportunidade, assim, inesquecível, assim, muito aprendizado. E o intercâmbio, que é uma coisa muito interessante, né? Eu estava num grupo que só tinha eu e mais 3 brasileiras. E o resto eram pessoas do mundo, gente da Índia, da Alemanha, dos Estados Unidos, México, República Dominicana. Então, eu brinco que eu tenho amigos hoje no mundo todo. Isso é muito fantástico, né? Você poder trocar ideias, culturas, pensamentos, né? Dificuldades e facilidades, né? Exatamente. Essa questão na medicina da gente enxergar a dificuldade do colega em determinado lugar nos faz valorizar as nossas facilidades, né? Com certeza. E quando a gente vê as facilidades do colega, nos faz lutar para conseguir essas facilidades para a gente também. Exato. E né? a troca de ideias era muito rica. Então, como a gente ficava... É um trabalho muito criativo de você bolar, como você ter a ideia, como você gerar a ideia de uma pergunta que vai gerar um ensaio clínico. Uhum. E aí você tinha uma ideia e aí o colega via exatamente onde é que estava a fraqueza da sua ideia e chegava e consertava e essa torre de Babel sendo construída a várias mãos e trabalhar em equipe com pessoas de culturas diferentes. Então, assim, é um processo rico. Eu lembro que logo no começo a gente tinha que entregar 3 protocolos clínicos ao longo do curso. O primeiro protocolo, eu falei, isso não vai dar certo. Não vai ter como sair nada disso aqui. E no final a gente teve realmente, um deles já está publicado na revista de Harvard, o segundo está em processo de publicação. Então, assim, você aprende. No começo parece algo impossível, parece que é o Monte Everest, você não vai conseguir escalar aquilo. Uhum. E quando você vai ver, com a ajuda dos outros, todo mundo se ajudando, você está no topo. No topo, né? Tu tá no topo. Em Harvard, então, nem se fala. Nossa, e era inacreditável você pensar que você estava com aquelas pessoas, né? Uhum. Então, foi uma experiência incrível. E a pesquisa clínica, como é que ela entra na tua vida como oncologista? O que te acende a luz para pensar em pesquisa clínica? Pronto. A pesquisa, na verdade, ela começa lá na faculdade, né? Desde a faculdade eu tenho interesse em pesquisa clínica, fiz iniciação científica pelo CNPq, e tentei continuar essa lógica da pesquisa clínica, mas em oncologia ganha uma proporção muito maior, muito mais do que vaidade acadêmica e etc. Pesquisa clínica em oncologia é uma oportunidade de acesso ao paciente. Então, quando você trabalha com pacientes SUS, inclusive com pacientes do convênio, que chegam numa linha de tratamento em que ainda não existe a medicação liberada no Brasil, mas que você já sabe que ela existe e que ela está em fase finais de teste,
A oportunidade que esse paciente tem para ter acesso àquela medicação ótima é a pesquisa clínica. Então, o meu interesse em pesquisa clínica vem muito de poder dar o melhor tratamento possível aos pacientes que me procurarem. Fantástico. Acho que isso, para quem é acadêmico, quem está no meio aí da pesquisa, ou para quem quer fazer pesquisa que está nos escutando, a diferença entre a pesquisa básica lá da universidade, que é aquela pesquisa que você vai aprender a ser pesquisador, para a pesquisa clínica, que a pesquisa clínica é uma pesquisa profissional. Exatamente. Ela é profissional, ela é voltada a produzir resultados, ou seja, eu estou ali para concluir um estudo, testar um tipo de medicamento que vai ser comercial, eu tenho um patrocinador investindo, tem investidores naquilo para que você dê resultados. Exato. Né? E esse resultado passa por um resultado social muito grande. Né? E isso foi o que nos motivou também a fazer pesquisa clínica, quando o Fábio lá atrás, há 22 anos atrás, numa ASCO, escuta um canadense dizendo que o Canadá tem uma saúde pública quase perfeita, e que lá eles se deparavam também com acesso às medicações em oncologia. As mais modernas são extremamente caras. Sim. Né? E que a forma que eles tinham de dar acesso ao paciente era através da pesquisa clínica. O Fábio coordenava aqui um serviço público e ele fala, então acho que se no Canadá é assim, essa tem que ser a solução para mim. E hoje ele está levando essa solução para o Brasil todo através do grupo Oncoclínicas. Exatamente. E aqui nós enxergamos muito isso, né? Muito. Todos os dias a gente entra na sala dos médicos lá, eu sempre entro com os olhos arregalados lá na sala dos médicos ali do Instituto, ali da Oncoclínicas, para conversar com os universitários. Sempre com um caso difícil. Às vezes o caso... Ontem eu cheguei e falei assim, eu tenho um caso muito difícil. E o caso não é um caso difícil do ponto de vista técnico. Isso. É difícil porque o paciente não ia ter acesso a tratamento. Exatamente. Né? Um paciente com 27 anos, com uma doença terrível, e que a gente estava ali discutindo assim, o que nós vamos conseguir para esse paciente, visto que os tratamentos é uma doença de difícil resposta, que a gente falava, até pode-se usar algumas imunoterapias, são extremamente caras, não existem protocolos em bula. Exato. E judicializar está cada vez mais complicado por conta de mudanças recentes na lei. Né? Então, para quem nos ouve, a gente falando em acesso, muito importante a doutora Virgínia mostrando o que é um pesquisador, de onde vem um pesquisador em oncologia clínica, como é que pensa um pesquisador em oncologia clínica, mas uma dificuldade de acesso foi uma modificação no entendimento do Supremo sobre judicialização que aconteceu nos últimos 2 meses. Então, medicações que passam de R$200 mil ao ano, o custo, não é difícil passar em oncologia R$200 mil ao ano. Há doses que custam R$200 mil. Essas medicações vão todas para a Justiça Federal. E a Justiça Federal é lentíssima. E o paciente oncológico tem pressa. Tem pressa. Às vezes eu recebo, a gente faz um laudo, o paciente entra e a gente recebe para fazer uma contraposição, porque lá um órgão que é contratado pela Justiça Federal para derrubar as prescrições que são feitas, né? Que parece que a intenção é não dar o remédio, não é mesmo? Claro, gente, a gente tem que ter bom senso, são medicações de altíssimo custo e um juiz tem que ter a responsabilidade de não prescrever à toa, de que aquilo não seja um preciosismo do médico. Acho que isso é super importante, mas eu enxergo, na maior parte das vezes, excessos e falta de empatia com a vida alheia de quem está manuseando aquilo. Porque a gente mede as pessoas com a nossa régua, né? Isso. Com a minha régua, eu tento para o paciente que me procura fazer o máximo possível. E nós temos pacientes lá na clínica que estão recebendo medicações que custam R$70 mil. Eu tenho lá uma paciente com câncer de mama recebendo uma medicação que custa R$70 mil a cada 21 dias, gratuita, saindo dos cofres do Instituto. Completamente gratuita.
compaixão, por empatia, por ajuda, mesmo que essa menina ia morrer, né? E às vezes eu percebo que quem está do outro lado, principalmente quando é um juizado distante, porque o que acontece com o juiz estadual? O juiz estadual ele é membro da comunidade, ele mora na cidade, ele conhece, ele sabe, ele acessa o médico, ele quer acessa o prontuário. Quando ele está com vontade de resolver, ele vai resolver dentro das maiores informações possíveis, sem cometer nenhum erro e sem prejudicar essa pessoa. E andava rápido na justiça estadual. Em 2, 3 semanas os pacientes estavam, porque é básico, né? Chegou o estudo lá, está comprovando, é o melhor tratamento, não tem outra coisa, vamos tratar, né? Vai salvar a vida da pessoa. Eu tenho visto na Justiça Federal demorar 3, 4, 5 meses, 6 meses para sair uma liminar, para essa paciente começar a tratar. Esse paciente não tem esse tempo. E o que eu dizia é o seguinte, dessa contraposição. Vinha uma contraposição dizendo assim, é urgência o caso? Não. Como não é urgência? Oncologia é uma urgência médica. Sim. Todo caso oncológico é definido como urgência. Emergência é o que, gente? Emergência é aquilo que não pode esperar 1 minuto ou o paciente pode morrer. Uma urgência ele pode esperar um pouco mais, mas ele não pode esperar meses. E há uma lei, chamada Lei dos 60 Dias, não tem o número da lei aqui, mas posso achar ela rapidinho aqui no meu telefone, que é uma lei que é da senadora Ana Amélia Lemos, da ex-senadora Ana Amélia Lemos, que define que um paciente do Serviço Público de Saúde, do SUS, ele tem um prazo de 60 dias a contar do seu diagnóstico para iniciar o seu tratamento. Ou seja, se tem uma lei que define isso, tem que ter um prazo para ser julgado essa liminar. Ou seja, ele tem esses 60 dias no máximo para iniciar o seu tratamento. Perfeito. E se a nossa Constituição diz que é dever do Estado, é acesso de todos, ou muda a Constituição ou cumpre a Constituição, né? Claro que estamos falando de valores vultosos, mas o que me dói no coração é que, além disso, o Supremo também ele alinhou, né, como norma, que compete ao paciente, a parte que está entrando, comprovar o porquê dessa medicação não estar na lista do SUS. Certo. Não ter sido incluída pela Conitec, ou que houve uma negligência da Conitec de incluir essa medicação. A gente já falou aqui outras vezes que a maior parte das medicações demoram 20 anos, 30 anos para entrar nessa lista da Conitec. A Conitec é a Comissão Nacional de Incorporação de Novas Tecnologias ao SUS. Um grande exemplo é o Herceptin, né? O Trastuzumab. O Trastuzumab tem um filme, Uma Chance para Viver, que conta a história do estudo clínico, mostra muito o que é um estudo clínico, né? Aonde se aprova o Herceptin como uma droga para pacientes que têm lá uma característica chamada expressão de HER2 e que antes dele essas pacientes todas tinham recidiva da doença e morriam da doença. E depois do advento dele e das outras drogas que vieram, dos outros remédios que vieram, passou a ser uma doença das mais fáceis de tratar, porque ele bloqueia essa característica do tumor e deixa ele um tumor mais manso, assim dizendo. Ele veio ao mercado, a droga foi toda aprovada em 1994 e a Conitec só incorporou ao SUS em 2014. Né? E aí, cabe ao cidadão ali que está precisando do remédio comprovar por que a Conitec não colocou? Óbvio que não colocou, por questões de custo-benefício, de custo-efetividade, de custo mesmo. Né? E para comprovar que se houve alguma falha, óbvio que houve. Se há um estudo que mostra que a droga é mais eficaz, que aquela droga é a melhor escolha, se aquela droga foi liberada nos Estados Unidos, se aquela droga foi liberada na Anvisa no Brasil, aí que eu falo, a lei no país nos coloca em oncologia em cidadãos de categorias diferentes. Exatamente. Né? Por que eu falo isso, gente? Porque a lei no Brasil diz que se uma droga foi aprovada pela Anvisa, se um remédio foi aprovado pela Anvisa, o plano de saúde é obrigado a pagar o remédio. Mas o SUS não. Então, o SUS daí, pelo SUS,
O cidadão, que está em outra categoria colocada pelo entendimento do Supremo, ele é obrigado a comprovar o porquê que a Conitec não colocou. Por que a Conitec vai ficar 20 anos para colocar? Ora, se a fonte pagadora, que é o plano de saúde, é obrigada a pagar, porque o remédio é liberado no Brasil pela Anvisa, a outra fonte pagadora, que é o SUS, tem que ser obrigada também, senão você está colocando cidadãos em patamares diferentes de igualdade. Eu enxergo assim. Mas... Com certeza. Imagine o tamanho da disparidade que é para uma mesma doença. No sistema privado, você tratar com uma medicação de resultados infinitamente superiores. Sim. E no sistema público, você tratar com drogas inferiores, que você já conhece uma droga melhor, porque o SUS não disponibiliza isso. E aí, quando você faz um relatório, o melhor que você pode para um juiz, dizer, olha, o melhor tratamento que existe é esse, com base no estudo tal, que teve taxa de resposta, aumenta a sobrevida do paciente em tantos anos. Aí o juiz me dá uma negativa. E, às vezes a gente vê negativas que são completamente equivocadas e absurdas, né? A gente não está falando nem de negativas off-label aqui, né? Que a gente nem está entrando nessa seara. A gente está falando de negativas do que está na bula. Tá. A doutora Virgínia pode falar com muita propriedade sobre esse assunto, porque o marido da doutora Virgínia é juiz de direito. Né? Isso. E é mais agora a gente saindo dessa discussão. Eu só entrei nessa discussão, gente, assim. Por quê? Resolver um problema político leva tempo, leva luta e precisa de gente engajada. Né? A questão do SUS é extremamente complexa. Quando eu estou falando aqui, não quero ser simplista, que o governo deve pagar todos os remédios oncológicos que custam milhões, porque às vezes nós temos tratamentos oncológicos que uma só pessoa vai dar o custo do orçamento de uma escola pública inteirinha. Tu está entendendo? Então, é isso. Nós estamos num país que não tem dinheiro para tudo e a gente tem que ser racional. Mas, qual que é a lição de casa que nós, oncologistas, fizemos? Nós corremos atrás da pesquisa clínica. E hoje, com muito orgulho, nós temos lá na Oncoclínicas, Instituto de Oncologia de Juí, mais de 150 pessoas recebendo, nós não temos pacientes, nós temos pessoas, tá? Recebendo o melhor tratamento possível e imaginável no mundo para suas doenças. Isso. E me dói o coração toda vez que um paciente me procura e eu não tenho protocolo de pesquisa para tratá-lo. E a nossa grande luta é essa. Com a aprovação da lei, semana passada o ministro Padilha, o ministro da Saúde, ele fez um pronunciamento, uma fala de que vai ser regulamentada, que ele é a favor da lei, que ele como médico também batalhou por essa lei. Realmente, durante a aprovação da lei da pesquisa clínica, né, que encurta prazos e que vai trazer mais estudos para o Brasil, houveram várias, o Dr. Fábio teve várias conversações com ele, e ele garantiu ainda quando estava no outro Ministério das Relações Governamentais lá, que o governo apoiaria, porque o PT, o governo do presidente, ele foi contra a lei durante a tramitação, e que ele não iria vetar a lei, vetou 2 pontos que não são tão relevantes para o andamento. Agora a lei vai ser regulamentada, vai trazer mais estudos. A posição do Dr. Fábio hoje no Brasil, coordenando o maior grupo de oncologia no Brasil, e agora também a MedCir, né, que a gente tem uma novidade para falar aqui. O Grupo Oncoclínicas assumiu o controle acionário da MedCir, que é a maior empresa do mundo que faz isso que a doutora Virgínia foi fazer em Harvard, que é desenhar estudos clínicos. Isso. Ontem nós tivemos a primeira visita da MedCir a um grupo, a um centro de pesquisas no Brasil, que foi lá, aqui em Juí, aqui na Oncoclínicas. Estavam os espanhóis ali, ficaram maravilhados com o que viram, né? Vão fazer uma volta pelo Brasil, pelos centros oncoclínicas também. Isso é uma vitória, né? Eu acho que, não sei se as pessoas de Juí têm noção de como vocês têm um dos, se não o maior centro exclusivamente de pesquisa do Brasil, né? A clínica ali, o segundo andar da clínica, ele é completamente voltado para a pesquisa, e essa estrutura voltada para a pesquisa é algo pioneiro que vocês fizeram aqui. A gente tem uma equipe de pessoas ultra especializadas na pesquisa clínica. Nós temos a farmacêutica dedicada a isso, nós temos enfermeira dedicada a isso, a parte regulatória, as coordenadoras e médicos voltados exclusivamente para a pesquisa clínica. Então, é um treinamento realmente intensivo.
doutor, vocês podem exportar profissionais se vocês quiserem, porque a formação que tem aqui, acho que não vai ter em nenhum outro centro, né? Eu já estive em hospitais enormes, de grandes redes, e a estrutura de pesquisa não é tão grandiosa quanto a daqui. O know-how de pesquisa daqui é de 20 anos, né? E com um volume alto de protocolos clínicos. Você vê hospitais grandes de capitais, Porto Alegre, Salvador, que fazem um giro de 20, 25 protocolos clínicos. Aqui a gente tem um giro de 100 protocolos clínicos, né? A gente está fazendo screening todo dia. Todo dia, né? Então, isso é inimaginável e é por isso também que a Oncoclínica, sabendo disso, trouxe o Dr. Fábio para eles também e falou, a gente quer que você ensine outros centros a fazer o que você fez em Juí. Porque não é todo mundo que sabe fazer isso. A gente fica tão feliz quando ouve isso também de pessoas de fora e alguém que veio de Harvard, né, me falando que a gente está num caminho correto. Realmente a gente sabe disso, né? A gente não vai falar, eu não sabia que eu era o melhor centro de pesquisa do Brasil. Não, a gente sabe, a gente tem noção e a gente trabalha todo dia para ser o melhor centro de pesquisas do Brasil e talvez do mundo. Né? E o destaque que o Fábio tem no mundo todo por conta disso também. Então, dizia antes aqui, um pouquinho antes da gente ir para o intervalo, então, que a doutora Virgínia então, tem mais uma grande ligação com o Rio Grande do Sul, né? Que o marido dela está chegando como juiz de direito aqui no estado, né? Conta um pouquinho disso aí. Pronto, isso foi em setembro, agora de 2024, ele passou no concurso para juiz estadual aqui no estado, e por isso motivou a nossa mudança para cá. Atualmente ele é o juiz da Vara Crime de Uruguaiana. Então, nesse exato momento ele não está julgando as causas médicas, porque isso é da Vara Civil, mas em algum momento provavelmente ele vai estar envolvido também. E por conta dessa mudança para o Rio Grande do Sul, aí eu quis alocar minha carreira aqui e, óbvio, no primeiro momento recebi convites, graças a Deus, de pessoas de grandes hospitais em Porto Alegre, mas aí veio o edital da Oncoclínicas para o fellowship de pesquisa e eu estava finalizando a minha pós com aquela cabeça toda voltada em pesquisa e aí fiz uma entrevista com o Dr. Fábio. Na entrevista a gente já se deu muito bem, a gente tinha ideias bem alinhadas e aí foi quando eu pensei, nossa, é uma oportunidade incrível, já que eu vou recomeçar minha carreira em outro estado, eu recomeçar me aprimorando numa área que eu gosto, com uma pessoa que é referência no Brasil inteiro. Né? Então, eu inclusive dispensei propostas em Porto Alegre para poder estar aqui esse ano com vocês, aprendendo com vocês pesquisa clínica. Muito bom, muito bom. Eu lembro quando eu conheci a doutora Virgínia, lá no Congresso da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, que você tinha escolhido o Dr. Fábio como mentor, né? Exatamente, na mentoria. Na mentoria. O programa de mentoria é um programa para jovens oncologistas, que a sociedade faz com os diretores da sociedade. E você não sabia que já tinha sido escolhida, né? Não sabia. Foi a surpresa, foi ali na hora. Foi muito bom, né? Foi o nosso primeiro contato e o legal que a gente chega lá com a equipe toda. Nós estávamos com toda a equipe médica lá, todo mundo em volta. Isso foi tão simbólico, né? Porque quando eu estava no congresso, eu ainda morava em Salvador. Mas já estava em previsão de vir para cá. E aí, de repente, eu sou acolhida por uma família gaúcha. E você achou que eu era assessor de imprensa, né? Porque no congresso eu estava com ponto eletrônico, microfone, câmera. Não, eu sabia que você era oncologista, eu sabia. Eu sabia que você era oncologista e era sócio de Dr. Fábio, mas realmente era um showman ali no congresso e falando bem, todo desenvolto. E eu falei, nossa, eu falei pra você até, eu quero ser igual a você. Muito bem, pessoal. Nós estamos aqui no Simple Talk, uma conversa simples sobre saúde. Hoje uma conversa muito legal com a doutora Virgínia dos Santos Silva Neta, né? Baiana, oncologista clínica, com pós-graduação em Harvard em pesquisa clínica, com uma ótima formação, uma médica que escolheu vir para o Rio Grande do Sul para estar com a gente aqui. Faz parte do programa de formação em pesquisa clínica da Oncoclínicas, que acontece aqui no Instituto de Oncologia, aqui em Juí, e que seleciona médicos do Brasil todo, né, que é uma concorrência bem grande, que querem vir para cá para passar esse ano. Durante essa estada, assim como o Dr. Victor, que esteve ano passado, a doutora Virgínia vai ter um tempo agora para ir para a Espanha, né,
lá na Medcir também. Sim. É uma conversa muito boa, a doutora Virgínia contou da sua trajetória, da sua formação, falou o quanto ela achou importante, achou tecnológico, organizado, considerou o nosso centro dos melhores, se não o melhor centro de pesquisa que ela já passou e ela já esteve em grandes hospitais do Brasil e do mundo. E também disse que vai ficar aqui no Rio Grande do Sul, né? A família dela vem para cá, o marido dela vem se estabelecer aqui como profissional, como juiz de direito, e a gente vai fazer muito esforço para ela ficar aqui na região com a gente, né? Então estamos indo aqui no nosso Simple Talk. A gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco a gente vai falar um pouco mais sobre pesquisa clínica, sobre acesso e sobre a formação aqui em Ijuí em pesquisa clínica. Muito bem, estamos de volta com o nosso Simple Talk, uma conversa simples sobre saúde aqui nas manhãs de sábado da Mundial FM. Eu estou recebendo a doutora Virgínia dos Santos Silva Neta, que é baiana, lá de Barreiras, médica oncologista com uma formação brilhante em oncologia, nos melhores centros de oncologia do estado da Bahia, e que gratamente, para nossa gratidão, faz parte da nossa equipe como médica fellow, né? Ela faz uma formação aqui que ela fez medicina, fez clínica médica, depois ela fez oncologia, fez uma especialização em Harvard em pesquisa clínica e agora faz a sua subespecialização como oncologista pesquisadora aqui na Oncoclínicas Instituto de Oncologia de Ijuí. E a gente tem muita gratidão porque quando a gente falou da tua seleção, quando você foi selecionada entre vários oncologistas com currículos maravilhosos no Brasil todo, para vir para esse programa, que é um programa da Oncoclínicas, tu também, uma das características marcantes para você vir, assim como o Dr. Victor, além do seu currículo fantástico, são as suas características pessoais. Você tem a mesma energia que a gente tem lá. Isso. Né? Então, a gente gosta de selecionar boas pessoas, não só bons profissionais. Obrigada. Né? E acho que bateu muito com a gente, né? Bateu muito. A Virgínia, desde o primeiro momento que a gente enxergou. Me fala um pouco, então, Virgínia, sobre o que está sendo essa formação em pesquisadora clínica, né? Diferente lá do mestrado, doutorado, que vai formar o pesquisador acadêmico, né? Do programa, do que você espera, do que você está achando da cidade também. Pronto. Então vamos começar pelo fellow. Do frio aqui no Rio Grande do Sul, né? A Virgínia chegou aqui, a coisa esfriou. Bom, do fellow está sendo surpresas diárias, assim, de aprendizado. É tudo novo. A forma de atender dentro de um protocolo de pesquisa clínica é diferente quando você está no seu consultório particular. Né? Você tem vários protocolos e você tem que estar sempre ligado nesses protocolos. Então, e é um nível de excelência mais exigente de um protocolo clínico. Então, hoje, no começo eu ficava, nossa, mas eu tenho que estar sempre fazendo um mindset, né? Porque no nosso consultório a gente já tem a nossa conduta e a gente segue ali direto. No protocolo de pesquisa clínica, não. Às vezes um exemplo simples. Vou prescrever tá com dor, vou prescrever uma dipirona. Pera, que às vezes no protocolo dipirona é uma substância que eu não posso fazer. Exatamente. Então, esse mindset de estar sempre guiado pelos protocolos clínicos. No começo é bem difícil, mas hoje eu já me pego fazendo isso com naturalidade. E são 3 meses e meio só. E eu já me vejo fazendo protocolos clínicos com uma naturalidade que eu não tinha 3 meses atrás. Então, esse é um aprendizado que não tem preço, né? Você aprender como ser pesquisadora clínica, que é diferente de ser médica clínica, é diferente de ser oncologista clínica. Você tem que juntar o meu conhecimento oncológico, mas eu tenho a visão do pesquisador também, né? Que eu olho para o paciente, mas eu também tenho que olhar a segurança do protocolo. Então, isso é um aprendizado incrível. A segurança e toda a ritualística de um protocolo de pesquisa. E toda a ritualística, perfeito. Então, isso é um aprendizado que só tem como ser
dessa forma, né? Botando a mão na massa, estando dentro de um centro com alto número de pacientes, com alto número de protocolos. Porque se eu chegasse num centro que tivesse dois protocolos, eu vou aprender o protocolo. Agora, a ritualística de saber trabalhar com vários protocolos ao mesmo tempo, só um grande centro de pesquisa poderia me dar. Então, eu estou sempre aberta aos novos protocolos. Todo mês a gente tem protocolos abrindo novos no centro. E toda vez você vai fazendo esse mindset, e isso é um aprendizado muito importante. A segunda pergunta foi sobre o Ijuí. Ijuí, pronto. Ijuí é uma cidade que nos encantou à primeira vista, né? A clínica fica num bairro muito agradável. E eu moro muito próximo da clínica. Então, a gente ficou encantada com a beleza da cidade. É uma cidade muito bonita, muito organizada. A gente passou por outras cidades do interior do Rio Grande do Sul, Santa Maria, Uruguaiana. E Ijuí tem um charme. Tem um charme, Ijuí, que é difícil de explicar. Meu marido, por exemplo, adora Ijuí. Esses dias ele estava andando de carro por aqui, sem GPS. Eu falei, você já sabe andar aqui sem GPS? Ele conhece mais Ijuí do que Uruguaiana. Então, é uma cidade que tem nos encantado. E as pessoas têm sido bastante acolhedoras com a gente aqui. Todo mundo tem sido bastante simpático. Todo mundo se preocupa comigo com frio. Todo mundo desde o início, se preocupa. Doutora, você tá aguentando frio? Como você tá com frio? Pra minha surpresa, até o momento, tenho me adaptado bem com as roupas certas. Acho que a maior dificuldade é você fazer um guarda-roupa do zero. Sim. Mas com as roupas certas, tenho me adaptado bem. Só que o meu receio, estamos no outono ainda. Estamos no outono. O inverno ainda não chegou. Então não sei como vai ser quando a gente chegar nos frios extremos. Mas até agora eu tenho achado um clima gostoso. Gostei quando você chegou na sua primeira semana, que eu te encontrei, né? Você acha que você chegou na segunda ou na terça? Segunda. Na segunda. E eu só fui te encontrar lá pela quinta, porque eu tava assim... Porque era a semana do carnaval. Isso. Eu cheguei de viagem também e eu tava... Eu chego de viagem, eu e o Fábio, cai o mundo, né? De coisas pra gente resolver. E eu, no meio da correria, encontro ela no corredor, eu perguntei, e a doutora Virginia já chegou? Já chegou segunda-feira. Tá? E aí eu encontrei ela ali, dei as boas-vindas, falei, e aí, o que tá achando? Falei, nossa, que cidade linda, parece um condomínio fechado. Exatamente. Eu tenho essa sensação até hoje. E Juí tá ficando cada vez melhor. Eu, nesses 20 e tantos anos de Juí, tenho visto cada vez a cidade ficando melhor. E a gente teve agora, essa semana, uma equipe de 7 ou 8 pessoas que vieram da Oncoclínicas, de várias Oncoclínicas do Brasil, para fazer a nossa virada de sistema, que a gente está ajustando ali, nosso sistema operacional TASI, né? Foi uma semana que a gente ficou aí de cabelos em pé para colocar esse sistema para funcionar e a clínica não parar, né? Isso. E profissionais do mais alto gabarito. Sim. E um deles veio de Brasília, veio da Oncoclínicas Brasília. E ele não trouxe roupa de frio. Ele não acreditou que faria o frio que fez essa semana. Né? E a gente preocupado com o menino, que o menino ficava lá dentro tomando chá, todo enrolado, né? Morrendo de frio. E o Marcelo, que é um da equipe de TI da Oncoclínicas, que ele é lá, a base dele é São Paulo, mas a Oncoclínicas tem muito trabalho remoto, então ele fica em Porto Alegre, né? Ele é gaúcho, já conhece, e ele falou assim, olha, eu estive aqui em Juí há 20 anos atrás, mas era uma cidadezinha. E eles ficaram hospedados no centro, e no Hotel Vera Cruz ficaram hospedados, e eles iam a pé no final do dia, para caminhar mesmo, né? Fizeram aqui um tour por todos os restaurantes de Juí, deram nota para todos os restaurantes de Juí, que eles foram almoçar e jantar durante essas 2 semanas que ficaram aqui. Foram embora ontem, né? Ontem de manhã. Um abraço a toda a equipe da Oncoclínicas, fantástica, que teve aí com a gente. Está sendo uma experiência enriquecedora para a gente do ponto de vista de gestão também e de oncologia, né? Tá com a Oncoclínicas. E né, ele falou que caminhou a pé do centro, em volta da praça, subiu para a universidade. Meu Deus, a cidade é grande. E tá muito grande, tá muito agitada a cidade, uma cidade movimentada. Mudou completamente em 20 anos. E a gente fica orgulhoso porque a cidade está crescendo mesmo. Quando a gente fala em medicina, os nossos colegas de grandes cidades, de grandes centros, eles não acreditam tudo que fazemos aqui.
A gente tem tudo em Ijuí, tudo do melhor. É atípico, né? Uma cidade de 80 mil habitantes, com uma estrutura completa de medicina que a gente só vê em capitais. Só vê em capitais. Então, é um privilégio mesmo, e é bom que a região toda esteja desfrutando disso. Recentemente eu estava caminhando também para tomar vacina da gripe. E aí eu não estava achando posto. E aí eu perguntava às pessoas na rua. E todas as pessoas que estavam na rua não eram de Ijuí. Você vê que Ijuí é um polo que as pessoas buscam para serviços, para medicina. Então, assim, é uma cidade referência para a região. Né, buscada por toda a região. E quando eu estava em Porto Alegre com a turma de juízes do meu marido, que ele falava, minha esposa vai trabalhar lá em Ijuí, todo mundo conhecia e a resposta de todo mundo era a mesma. Ijuí é uma cidade ótima, Ijuí é uma cidade completa. Ela não vai se sentir no interior. É isso aí. Então, a impressão que o Brasil, talvez, mas... Porque no Brasil a gente conhece o Oncosite. Né? Quando fala Ijuí, é Oncosite. Mas o Rio Grande do Sul já tem a impressão de que a cidade de Ijuí é uma cidade diferenciada. É uma cidade completa. E é o que eu vejo no dia a dia. A gente vê muito isso, né? E é uma cidade com um potencial tamanho que nos fez investir aqui, ficar aqui e querer, né? Da mesma forma, as propostas para a gente sair daqui foram tentadoras, né? Mas a gente resolveu colocar todas as nossas economias para construir aquele prédio lindo, né? Aquela estrutura fantástica e fazer a coisa andar a partir daqui, né? Por que Ijuí? Não, por que não Ijuí? Por que não Ijuí, né? Não? Essa visão que só capitais... Imagine, Ijuí está a 5 horas de Porto Alegre. Será que é justo a gente fazer os pacientes deslocarem tanto? Por que não descentralizar isso e trazer medicina de qualidade para o interior? Então, é isso que vocês fizeram de forma bastante pioneira e com alta qualidade. E isso se reflete até hoje e desenvolve a cidade como um todo. Não só na área da medicina, mas na área de serviços. Porque esse alto fluxo de gente que vem para fazer exames, que vem para fazer consultas médicas, consomem roupa, consomem comida, né? Combustível. Tudo o que vem ao redor ali da pesquisa, por exemplo, que são os profissionais do Brasil todo, que a gente recebe aí 20, 30 pessoas de fora do estado, todas as semanas lá na clínica, de profissionais que vêm, usam a rede hoteleira, restaurantes, locam carro, vem de avião para cá. Tudo isso movimenta muito, né? E leva esse conhecimento de Ijuí para pessoas no Brasil todo, que às vezes um empresário por aí escuta e fala assim, então eu vou lá olhar essa cidade também, quero investir. Né? Exatamente. Se não fosse esse desenvolvimento médico aqui, não teria por que eu, por exemplo, ter vindo para cá. Por que eu venho? Porque Ijuí já se tornou uma cidade referência no Brasil todo nisso. E isso chama atenção. Quando vem, vai fazer um fellowship em Ijuí, com a equipe de Fábio Frank, no Oncosite, que é um lugar que a sociedade brasileira todos os anos traz médicos oncologistas para receber treinamento aqui, vira referência e o Brasil inteiro conhece hoje. E hoje existem centros de pesquisa no Brasil, todo no Piauí, no Maranhão, em Natal, que foram filhos aqui da Oncosite, que vieram, fizeram treinamento conosco e montaram... Mostrar que é possível. E um treinamento rápido, né? Uma vivência de uma semana que eles fazem, né? Mas diferente gera inspiração. Do que, agora estou passando um ano todo aqui. Expectativas para esse ano e o que mais você acha que vem por aí nessa tua formação? Além da Europa que está prevista, né? Da Europa, né? A Europa vai ser uma experiência e tanto, não só por estar na Europa, mas por estar numa empresa que é a Medici, que tem essa visão de protocolos clínicos, poder conciliar o Congresso Europeu, que vai ser no mesmo mês que eu vou estar lá e que eu vou poder desfrutar também. O aprendizado aqui, a gente tem aberto agora no estudos fase 1, né, que são estudos mais amplos, que a gente vai poder recrutar mais pessoas ainda. Então, o aprendizado também agora nos estudos fase 1. E aproveitar o Rio Grande do Sul, aproveitar o que eu tenho aprendido com esse intercâmbio cultural com os gaúchos, tem sido maravilhoso também. Fantástico, né? E estou aberta a tudo que quiserem me ensinar. Muito bem, o que a gente fica muito feliz é que o Victor, a gente perdeu o Victor, né? O Victor está no grupo Oncoclínicas, está brilhando aí no Brasil afora, mas é que a Virgínia fica aqui. O grande esforço, Virgínia, é você ficar conosco mesmo, né?
Mas a gente já sabe que você vai ficar por perto de qualquer forma, né? Você vai estar aqui no Rio Grande do Sul e já é um trabalho nosso a fixação da Virgínia aqui na região. Né? Obrigada. Nem que a gente tenha que montar uma clínica nova aqui na região só para Virgínia tocar essa clínica aí, e isso não é uma coisa tão impossível. Eu também não quero ficar mais longe de vocês. Já me apeguei, não quero mais ficar longe. Coisa boa. Olha, Virgínia, eu tenho muito a te agradecer por ter escolhido a gente. Tá? Eu que agradeço. Por poder estar aqui com a gente, por nessa manhã fria encarar uma chuva, vir aqui nos estúdios da Mundial, ver o sol agora querendo brilhar em Juí. Brilhando aqui em Juí, tá, Virgínia? Os pacientes gostam muito de você, a equipe toda gosta muito de você. Você é, além de uma grande profissional, uma grande pessoa. Eu acho que é isso que nós temos que nos posicionar na nossa vida, né? Não adianta a gente saber muito, a gente tem que se relacionar, tem que ter empatia, e sem esse toque baiano que tu tem aí, não é? Né? Sem esse axé todo, né, Virgínia? Você brilha muito aí, tá fazendo um excelente trabalho, e espero que a gente possa contribuir cada vez mais na tua vida, não só na tua formação profissional, que você leve a gente na tua vida, né? Já estão aqui. Leve Ijuí na tua vida também. Né? Para a vida. E a gente só dá o que a gente recebe, né? E o que eu tenho recebido aqui é muito amor, muito carinho, muito acolhimento, muita simpatia, muito calor humano. Então, é fácil. Para você que está nos ouvindo aí, que está começando a sua formação, ou que está na sua formação em qualquer área, tanto a área da saúde como nas engenharias, na área da educação, nós precisamos de pesquisadores no nosso país. Nosso país precisa formar cientistas, nós carecemos de cientistas, na área que você tiver. Pensa nisso com muito carinho, ouve bem o que eu estou falando. Precisamos de cientistas. Vá para a área da pesquisa, vai ser gratificante, porque além de você fazer o seu trabalho, você vai contribuir com o futuro da humanidade, com a preservação dos seres humanos, né, com a preservação do planeta, não é? Com a melhoria da qualidade de vida das pessoas. É isso que faz um cientista. Né? E para quem ainda não desenvolveu a empatia pelo outro, a pesquisa clínica melhora muito sua qualidade técnica. Tá? Você aprende muito com o protocolo clínico. Você aprende sobre manejo de drogas, você aprende sobre efeitos adversos, manejo de paciente, estadiamento. Então, assim, sua qualidade técnica como profissional, quando você tem contato com a pesquisa clínica, aumenta bastante. Então, até para enriquecimento próprio técnico, a pesquisa clínica vale muito a pena. E falando então sobre pesquisa clínica, mais uma vez, que a gente vinha conversando aqui no intervalo sobre os pacientes, né? Que você falou que é interessante ouvir aqui um paciente de pesquisa clínica, que eles passam a ser pacientes diferentes por conta da sua jornada e da forma como são acolhidos pela pesquisa clínica, né? São pacientes que já tinham ouvido vários nãos, né? De que eu não tenho mais nada para fazer por você, e que encontram o que é feito na pesquisa clínica. A pesquisa clínica, gente, é gratuita. Todos aqueles que nos procurarem lá na Oncoclínicas, Instituto de Oncologia de Juí, pensando em tratamento de pesquisa, se nós tivermos um protocolo que possa lhe tratar, você será incluído gratuitamente. Gratuitamente são todo o tratamento. Todo o tratamento, todas as consultas para o tratamento. Todos os exames são cobertos. Todos os exames, inclusive internações que sejam necessárias em virtude do tratamento. Exato. A pesquisa clínica não vai ser o plano de saúde do paciente, claro. O paciente caiu de bicicleta, quebrou uma perna, ele vai ser atendido pelo seu convênio ou pelo SUS. Mas se ele tiver alguma intercorrência durante o tratamento dele relacionado ao tratamento, sim, é tudo incluído pelo patrocinador. São tratamentos que são de primeiro mundo, todos eles sem nenhum acesso pelo SUS, e hoje cada vez mais difíceis de ter acesso através de judicializações, claro. É um caminho para reduzir o custo também do Estado, onde nós podemos tratar, tu imagina, 150 pessoas recebendo tratamentos do nível que estão recebendo ali, são quase, então, 50 escolas públicas de orçamento por ano. Que eu digo isso, com certeza há pacientes ali que o custo das medicações passa de R$100 mil por aplicação.
né? E não raro são medicações que nem os planos de saúde têm acesso. Exatamente. Por isso nós temos muito paciente de plano de saúde fazendo pesquisa clínica lá, porque até o plano de saúde não tem acesso. Medicações que ainda não tem comercialmente no Brasil. Tem até liberação, mas não tem comercialmente. Isso. E na pesquisa clínica, você ou recebe o tratamento de pesquisa, que é o melhor tratamento do mundo, ou vai receber o melhor tratamento possível. Né? Não existe aquela cobaia que vai usar a pílula de farinha. Vai receber sempre o melhor tratamento. Isso é o que garante a segurança do paciente em pesquisa. Então, é esse o grande alcance. Nós queremos cada vez ter mais pesquisas e dar mais alcance às pessoas. Então, se você tem câncer, se algum familiar seu tem câncer, se o tratamento não está surtindo efeito, ou se você busca por algo melhor, procure a pesquisa clínica, que talvez nós tenhamos algo para você. E se nós não tivermos aqui, o Grupo Oncoclínicas tem 150 centros de pesquisa e clínicas, centros de pesquisa não, mas clínicas, ao redor do Brasil, e nós vamos procurar um centro parceiro que tenha. Né? Virgínia, suas considerações finais para a gente estar encerrando aqui o programa. Eu queria agradecer toda a equipe que me recebeu aqui hoje, a toda a equipe do IOI, do Oncosite, que tem me recebido aqui em Juí. Ontem mesmo, por coincidência, estávamos comentando como a gente se dá bem, como está sendo agradável a nossa experiência. Eu tenho feito aqui amizades verdadeiras e você é uma delas. E só agradecer ao povo gaúcho por ter me recebido tão bem. E espero que vocês tenham gostado e espero poder ajudar o máximo que eu puder a todos. Muito obrigado, Virgínia, por ter vindo aqui com a gente. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Então, esse foi mais um Simple Talk, uma conversa simples sobre saúde nas manhãs de sábado, aqui na Mundial FM, um espaço fantástico que a Mundial FM tem para levar conhecimento em saúde, em tecnologia, em inovação, em medicina e em outras áreas também ligadas às humanidades aqui. Acho que é um espaço ideal para quem quer adquirir conhecimento, quer saber sobre a saúde aqui da região, sobre as novidades que vem acontecendo, e também para você que é acadêmico, que é estudante, que é do meio universitário, que está querendo fazer uma formação, nós vamos estar sempre trazendo aqui informações sobre carreira médica, carreira na saúde, sobre pesquisa, sobre pesquisadores, sobre ciência, né? Sempre com convidados ilustres, como foi a doutora Virgínia hoje, a doutora Virgínia dos Santos Silva Neta, que é médica oncologista, com quem eu conversei, baiana de Barreiras, com uma grande formação em oncologia, pesquisadora pela Universidade de Harvard, que escolheu Ijuí para fazer a sua formação em pesquisa clínica em oncologia aqui na Oncosite. Este programa aqui da Mundial, que vem em nome da Oncoclínicas, Instituto de Oncologia de Juí, Oncosite, Pesquisas Clínicas e Oncocell Genômica, ele está disponível já agora no canal do YouTube da Mundial FM, e ele estará disponível editado a partir de segunda-feira no canal do YouTube do Instituto de Oncologia de Ijuí e também do Spotify do Instituto de Oncologia de Juí, para você ver e rever. Aquele que não pegou o programa inteiro e queira saber mais, pode rever o programa ali. Também nas nossas redes sociais, @ioi.med. Quero agradecer aos patrocinadores, a Rádio Mais Radiologia, radiologia de qualidade, profissionais de excelência, presente em mais de 7 municípios, agora presente também em Santa Maria com uma clínica de radiologia completa. Ao restaurante É Caseiro, comida feita com carinho, comida feita pela família, comida com muito sabor e com muita qualidade, né? Quero mandar um abraço, que a gente não pode ir, né, para o Vandeco Garzella e toda a família Garzella, que sempre nos escuta, né? Para Roxane Mater, que sempre nos passa mensagem aqui, está sempre participando, e para Dona Maria Rosane Burim, que é paciente oncológica e que ouve todos os programas, e para todos vocês que nos acompanharam até agora, tenham um excelente sábado, um ótimo final de semana, continuem aqui na Mundial FM, que tem muita coisa boa que vem por aí.